Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. A carta de Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a tua palavra, Senhor, de podermos estar aqui te cultuando e te adorando. Ó Senhor, e nesse momento eu quero pedir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito, único capaz de sondar os corações, de abrir os olhos, de destapar os ouvidos, Senhor, realize uma obra eficaz na vida de cada um aqui nessa noite. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, cumpra o seu propósito. Ó Deus, que não seja eu a falar, mas que o teu Santo Espírito, com poder e graça na vida da tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, é importante nós frisarmos isso. Algumas classes já estudaram o livro de Romanos e algumas estão estudando. E nós sempre damos ênfase a essa questão. Nós, quando lemos o livro de Romanos, achamos que é um livro dividido em capítulos, dividido em tópicos, e nos esquecemos que foi uma carta escrita por Paulo. Essa divisão por capítulo, por versículos, por tópicos, foi para tornar de forma mais didática o entendimento. Mas isso é uma carta. Como uma carta tem uma sequência, tem uma lógica. E Paulo aqui está escrevendo essa carta à igreja de Roma, uma igreja que enfrentava alguns problemas. A igreja de Roma, ela era predominantemente de gentios, mas os judeus, depois da dispersão, estavam voltando para Roma, e começou a haver contendas entre a igreja, dentro da igreja, entre os irmãos, porque os judeus se sentiam melhores que os gentios, queriam impor aos gentios as suas práticas, e achavam que os gentios não eram salvos, o privilégio da salvação era para eles, e começou a ter um problema na igreja, e Paulo escreve essa carta à igreja de Roma. E essa carta ela é considerada uma carta profilática, né?
Porque Paulo cria que o melhor tratamento para a infecção causada pelo pecado é o antibiótico, né? É o antisséptico da palavra de Deus. E Paulo escreve essa carta à igreja de Roma para tratar alguns problemas. Uma das ênfases dessa carta era mostrar a unidade da igreja. Era mostrar que não havia judeu e gentil. Havia um só corpo em Cristo. Paulo queria tratar isso no meio da igreja. Paulo queria resolver esse problema. E ele utiliza a palavra de Deus. E nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, Paulo começa a mostrar o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo morreu por nós. Ele deu sangue para que com aquele sangue nos comprasse. Nós fomos justificados por Cristo. Nós não merecíamos. Olha, você que é judeu, você não é nada. Você não vale nada. Você é tão pecador quanto gentil. Você foi salvo pela graça e pelo sacrifício de Cristo. E é interessante que nesses primeiros capítulos, Paulo versa sobre a misericórdia de Deus. E agora, nesse capítulo 12, ele começa a tratar sobre o sacrifício que devemos oferecer a Deus, como forma de gratidão a Ele. Até o capítulo 11, Paulo trata de doutrina. A partir do capítulo 12, Paulo vai tratar de ética. Ou seja, doutrina sem prática, conhecimento sem vida, não tem valor. Vocês receberam o ensinamento, agora vamos entender como isso funciona na vida da igreja, na prática. E muitas vezes nós nos preocupamos em conhecer, eu conheço a Bíblia, eu conheço os capítulos, eu fiz teologia, mas a doutrina ensinada, ela é para ser transferida na prática. No Novo Testamento, se a teologia é a graça, a ética é a gratidão. Tudo que nós fazemos é por amor a Cristo. Tudo que nós fazemos por Deus é porque Deus fez primeiro. E Paulo, nesse capítulo 12, ele começa a dar uma sequência. Rogo-vos, pois, interessante que Ian, domingo na pregação dele, fez essa mesma referência, e nós nos esquecemos às vezes que um capítulo se refere a algo anteriormente falado. E esse capítulo 12, ele não está desconectado de tudo que Paulo ensinou, da unidade da igreja. E ele vem: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa palavra grega, pakaléu, rogo-vos, rogar, ela é um misto de súplica e autoridade. Porque diante das misericórdias de Deus na minha vida, eu tenho que me sacrificar. Então, no grego, essa palavra é um misto de súplica de Paulo e autoridade ao mesmo tempo. Cristo morreu por você. Deus foi misericordioso com você. Você estava morto nos seus delitos e pecados. E agora, meu irmão, apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. E Paulo, ele começa a falar dessa maneira prática de viver o Evangelho. E ele começa a dizer que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós vamos para o original, lá no original nós observamos que essa palavra corpo vem de um verbo grego corpus, e sacrifício é no singular. Ou seja,
Nós somos vários corpos, com um único objetivo: prestar um sacrifício vivo a Deus. Meus irmãos, nós como igreja, nós não podemos perder esse sentido de unidade. Foi por isso que Cristo morreu, para que nós fôssemos um. E Paulo, ele começa a tratar disso, que era um problema na igreja de Roma. Era um problema que existia em Roma. E ele começa a exortar a igreja em relação a isso. Apresenteis os vossos corpos, todos nós, como um sacrifício, único sacrifício vivo. O que nós fizermos aqui dentro tem um único objetivo: glorificar a Cristo. É um sacrifício a Cristo, que é o vosso culto racional. Eu, quando era adolescente, quando era criança, eu ouvi durante muito tempo que culto racional é você não bater palma, porque na época existia uma contenda no meio da igreja: pode bater palma, não pode, pode dar glória a Deus, não pode. E eu vi teólogos, dizerem que culto racional é aquele culto sério. Aí usava esse texto de Paulo: olha, culto racional é com a racionalidade, não tem esse negócio de dar glória a Deus, de bater palma. Isso vai de encontro à palavra de Deus. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está falando é que esse culto racional é com entendimento. Eu presto um culto, um sacrifício com o meu corpo, agradável a Deus, porque eu entendo o que Cristo fez por mim. Eu sei o que Cristo fez por mim. Ele me resgatou da morte. Ele me tirou do lamaçal do pecado. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. E Deus, pela misericórdia dele, mandou o Filho dele para morrer por mim. E foi um ato completo e perfeito. E não é mérito meu mais, é mérito do sacrifício de Cristo. E eu entendo isso de forma racional, que Cristo morreu, que não existe mais gentil, não existe mais judeu, não existe mais pobre, não existe mais rico. Todos nós somos um. E eu devo prestar esse culto com a minha racionalidade, entendendo. É muito interessante nós observarmos que é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo. O sacrifício da nova aliança, ele é diferente do sacrifício no Velho Testamento. O sacrifício do Velho Testamento era morte. O cordeiro era imolado e morria. Na nova aliança, esse sacrifício é vivo. É com o meu corpo, é com a minha vida. E é sacrifício, meu irmão. Se você a cada dia, você não se sacrifica por amor a Cristo, tem alguma coisa de errada na sua vida. Se tua vida cristã está muito fácil, você continua fazendo tudo que você quer e que sempre fez, e nada mudou na tua vida, tem alguma coisa de errado. É sacrifício vivo. Nós morremos para o pecado, mas vivemos para Cristo. E Paulo continua. Esse texto, ele é muito didático. Paulo é muito didático. Paulo, por isso que eu fiz questão de ler até o versículo 10, para que vocês entendam o sentido desses versículos. Porque ele, visto de forma isolada, ele pode ser mal interpretado. Quando Paulo, ele fala de mentes transformadas: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas palavras aí muito interessantes nesse versículo, elas regem esse versículo, que é conformação e transformação.
O crente, ele não pode se amoldar ao esquema do mundo. Nós vivemos num século, nós vivemos numa era onde existem práticas, onde existem costumes que regem o século, que regem a sociedade. Mas nós não podemos nos moldar a esses costumes. Se nós pararmos para analisar a história da igreja, desde o Velho Testamento, Deus estava sempre preocupado que o povo dele não se moldasse aos costumes da época, a ponto dele chegar e dizer que o rei de Israel não podia ter cavalo, não podia ter mulheres e não podia ter ouro. É coisa estranha, mas é porque aquilo era comum na época. Então Deus, ele estava sempre preocupado com que o povo dele não se amoldasse às práticas, ao costume do mundo. A mente é a parte principal da alma. E à medida que a mente é renovada, a vontade e a emoção seguem automaticamente essa renovação. Paulo diz que, Tiago, na sua carta, ele diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. A igreja de Roma, ela vivia padrões provavelmente daquela época. Quando nós falamos de práticas pecaminosas, nós não estamos falando só de pecados escrachados, de prostituição. Muitas vezes a religiosidade excessiva é um pecado. E a gente vê que a igreja de Roma, um dos motivos dessa dissensão que havia naquela época era a religiosidade dos judeus. Sem vida, sem um conhecimento prático da palavra de Deus. Hoje nós vivemos uma sociedade egocêntrica, onde cada um busca o seu interesse pessoal, a sua satisfação pessoal. Eu me arrisco a dizer que muitos que estão aqui não estão preocupados com o corpo, estão preocupados com si mesmos, com o seu bem-estar. Eu vim aqui porque eu estou com um problema e Deus vai resolver o meu problema. Isso é natural. Sabe por quê? Porque isso é o que o mundo vive. É isso que o mundo vive. Cada um preocupado com os seus interesses. Eu vou me aproximar de fulano. O que é que fulano tem para me dar? Isso na igreja, meus irmãos. O que é que fulano pode me dar? Aquele irmãozinho tem algo para me dar? Não, então, boa noite, irmão. Deus lhe abençoe. São práticas mundanas dentro da igreja. Práticas do século atual dentro da igreja. Os judeus se achavam mais espiritualmente qualificados do que os gentios. Isso estava provocando divisão no meio da igreja. E Paulo diz, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente transformada, valores transformados, pautados e baseados na palavra de Deus, ele muda o meu exterior. Ele muda a minha forma de agir. Ele muda o meu redor. Eu começo a contaminar as pessoas ao meu redor. E Paulo orienta a igreja de Roma a isso. Porque o segredo da força da igreja estava na unidade. Se a igreja um dia foi forte, porque ela foi uma, porque ela foi una,
porque um pensava no outro. Eles estavam tão focados na vinda de Cristo, eles estavam tão ansiosos de estar com Cristo, que não se preocupava se o irmão era escravo, se o irmão tinha dinheiro. Ele queria: se eu tenho, eu vendo, eu quero dividir, eu quero estar bem com os irmãos, eu aguardo ansioso a vinda de Cristo. Este foi o segredo do poder da igreja primitiva. E a igreja cristã atual tem perdido o poder, porque tem perdido esse senso de unidade. E essa epístola, essa carta de Paulo, apesar de ter sido escrita há quase 2000 anos atrás, ela é contemporânea, ela é atual. Porque ela vem direto no problema da igreja. Porque, meus irmãos, números não quer dizer poder. Números não quer dizer santidade. E talvez você olhe uma igreja grande e diga assim: poxa, 3.000 membros, aí essa igreja é forte porque tem unidade. Talvez ela seja forte porque tem uma boa estratégia de marketing. Porque eu costumo dizer, abrindo só um parêntese, que se você trouxer certas celebridades aqui todo domingo, essa igreja vai encher. Em pouco tempo nós vamos ter que comprar um templo novo. Então, número não quer dizer autoridade, poder, sincronia com a vontade de Deus. E Paulo, ele continuando, ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus para a igreja dele? Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Meus irmãos, Cristo morreu para que nós fôssemos um. Todo o sacrifício de Cristo era para que ele deixasse a igreja unida. Ele como cabeça e nós como corpo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Efésios continua no capítulo 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Quão maravilhoso isso é. Amém. O salmista, no capítulo 133, diz: quão maravilhoso, quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Essa é a vontade de Deus. E quando Paulo fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós vivamos em união, meus irmãos. A perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se não há união, se não há amor,
se não há unidade, estamos fora do padrão bíblico. E talvez aí esteja o segredo da falta de poder da igreja. Eu estava conversando com um amigo de Brasília e ele disse que, ele comentando que a igreja católica em Brasília é muito forte. E ele dizendo: Israel, o problema da nossa igreja é que falta ética aos crentes. Eu disse: eu discordo de você. Ética não é coisa de crente, ética é princípio de valor. Você não precisa ser crente para ser ético. O que falta na igreja é poder. A igreja perdeu o poder. A igreja perdeu a autoridade. A igreja quer competir com o inferno, com o diabo, sem as armas que só o Espírito Santo fornece. Se não há unidade, pode ter estratégia, pode ter palma, pode ter louvor animado, mas não existirá poder na igreja. E Paulo está tratando dessa doença cirurgicamente, com o antibiótico perfeito. Olha, você não é melhor do que ninguém. Cristo morreu por você. E se não fosse o sacrifício dele, você, com toda a sua religiosidade, com toda a sua moral, você ia para o inferno. Então você não é melhor do que ninguém. Ame o seu irmão. Meu irmão e minha irmã, se você não sente prazer de estar no corpo de Cristo, se você se sente mal com pessoas aqui dentro, se esse ambiente aqui não faz bem a você, eu arrisco até a dizer, se você odeia alguém aqui dentro, talvez você não faça parte desse corpo. E quando eu falo corpo, eu não estou falando Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu falo corpo de Cristo. Eu falo corpo de Cristo. E Paulo adverte que você esteja se avaliando, porque talvez você seja reprovado. Talvez você ache que seja um santo e você esteja sendo reprovado. Porque no seu coração, você se acha melhor do que alguém aqui dentro. Talvez no seu coração, você ache que aqui você é demais para esse lugar. Esse lugar não me merece. Essas pessoas aqui não me merecem. Isso não é bíblico. Isso é valor diabólico que permeia na sociedade. Isso é normal no mundo. Mas aqui nós temos que tratar como pecado. E essa exortação que Paulo tem dado à igreja de Roma, à igreja de Cristo, a nós, a mim. Talvez você não se sinta bem aqui. Talvez até existam pessoas no mundo mais legais do que na igreja. Poxa, eu me sinto melhor na roda dos meus amigos no trabalho do que na igreja. Pô, no trabalho eu saio, eu bato papo, eu me divirto, eu vou para restaurante. Na igreja eu não me sinto bem com ninguém. Eu não me sinto bem com ninguém na igreja. A igreja não me faz bem.
Eu quero lhe dizer uma coisa. Não existia um lugar mais tumultuado, mais barulhento e fedorento do que a Arca de Noé. Imagina, animais de todas as espécies, tudo num lugar só, dentro de um barco fechado. Imaginem, parem para imaginar a barulheira. Parem para imaginar a fedentina. Parem para imaginar o tumulto. Mas era o lugar mais seguro do mundo. Ai de quem estivesse fora daquela arca. Meus irmãos, não existe, nem para mim, nem para você, nem para qualquer outra pessoa da face da terra, o lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você é corpo. Não sei se unha, não sei se dedo, não sei se cabelo, não sei se nariz, não sei se ouvido. Mas nenhum desses órgãos funciona longe da cabeça do corpo que é Cristo. Talvez você já tenha feito a experiência de viver fora, de se separar do corpo. E se você viveu essa experiência, você provou a desgraça que é. Não é fácil viver fora da unidade do corpo de Cristo. Existem algumas teologias, existem alguns teólogos, existem algumas pessoas aí falando que você pode viver só, você não precisa de igreja, que igreja é ideia de homem, igreja é ideia de Deus. Igreja não é ideia de homem. Quem instituiu o templo foi Deus. Quem morreu para que nós fôssemos um foi Cristo. E é importante nós frisarmos uma coisa: amar a igreja não é só estar aqui presente. Amar a igreja não é só assumir cargos. Amar a igreja não é só ser liderança ou trabalhar. Amar a igreja é amar o próximo. Amar a igreja é se preocupar com o próximo. É chorar com o próximo. É se alegrar com o próximo. Muitos irmãos gostam de chorar pelo irmão, com o irmão, mas não se alegram com o irmão. Tem muitos irmãos que se chateiam com a vitória do outro. Oh, como eu queria estar orando pelo irmão quando o irmão estava passando necessidade. Mas amar o irmão é se alegrar também quando o irmão tem uma vitória. É vibrar como se fosse sua, porque é o teu corpo que está ganhando. É o teu corpo que está vencendo. Meus irmãos, aqui é lugar de cura. Se você está fraco, é aqui que você vai ser fortalecido. Se você está doente, é aqui que você vai ser curado. Se você está opresso, é aqui que você vai ser liberto. E eu fiz questão de tratar dessa epístola, porque isso é um problema presente no meio das igrejas. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras.
Cada um quer viver a sua vida. Cada um quer correr atrás do seu problema. Eu não tenho tempo para com o irmão. E talvez a solução do seu problema, que você tem corrido tanto, que você tem se desgastado tanto, esteja em você ser fiel à palavra de Deus. Talvez você não tenha a paz que você procure. Talvez você não tenha o gozo que você anseie. Porque você está tão focado nos seus problemas, nos teus ideais, nos teus projetos, nos teus planos. Está deixando de viver a verdade da palavra de Deus. De amar o próximo, se preocupar com o próximo, chorar com o próximo. Amar. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, se você quer gastar energia, gaste em ser fiel à palavra de Deus. Porque o nosso Deus é fiel à sua palavra. E que você nessa noite possa refletir o sentimento que permeia o seu coração. Possa sair daqui e refletir. E pensar o que você tem feito pelo irmão. Ou você está tão preocupado. Você vive um egocentrismo tão forte que está magoado porque o irmão ainda não lhe visitou, ou porque o irmão ainda não fez o que você achava que ele deveria fazer. Faça a sua parte. Você tem sido fiel à palavra de Deus? Você tem sido fiel? Então, com que autoridade você tem para cobrar o outro? Para cobrar do outro? Você tem amado o irmão? Você tem andado 2 milhas com o irmão? Qual autoridade você tem? E se você tem andado, qual autoridade que você tem para apontar o outro? Você não é melhor do que ninguém. Porque Cristo morreu por você também. Se dependesse da tua santidade, da tua perfeição, sabe onde você estava? No inferno. Então você é tão carente da graça e da misericórdia de Deus como qualquer outro aqui. Que essa palavra, como eu creio, que impactou a igreja de Roma, ela possa impactar os nossos corações. E que nós possamos mudar a nossa forma de encarar o nosso viver cristão. Porque com certeza nós teremos uma igreja cheia de poder e autoridade. E Natal vai ser pequena para essa igreja. Que Deus possa nos abençoar essa noite.